pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei seu professor nessa aula de hoje. E por falar nessa aula, vamos lá dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento? Olha aí nosso objeto de conhecimento, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média. E no detalhamento, o mundo medieval, origem do feudalismo, características do feudalismo. Isso mesmo. Então, sem mais, vamos para a nossa aula. É isso aí, turminha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características do feudalismo, esse sistema que vai moldar ali, que vai ditar as regras de organização social, política e econômica no período que nós vamos chamar também de Idade Média. E para começar a nossa aula, olha aí a nossa primeira cartela que diz o seguinte, ó: a Europa medieval foi moldada por um extenso processo de fusão de elementos provenientes da cultura romana, germânica e também religiosa. Então isso quer dizer o quê? Que a Europa medieval, este período que nós vamos chamar de Idade Média, é um período moldado por essa mistura, galerinha, por vários elementos que vêm da cultura romana, porque carrega ali a herança do Império Romano, também vai ter ali influência da cultura germânica, porque vai trazer também os elementos dos povos germânicos, né? Os povos ditos bárbaros que estão invadindo a Europa e que vão colaborar com o fim do Império Romano ali do Ocidente. Então vai ter influência desses povos germânicos, mas também vai ter aí uma forte influência de quem? Olha só, da igreja. Então vai ter uma forte influência religiosa que também vai ajudar a ditar aí as regras da sociedade naquele período. Olha só o que diz a nossa próxima cartela. Ela herdou do período romano a prática do colonato, e isso aqui vai ser muito importante, porque é daqui que nós vamos ver se originando o sistema feudal, tá? O feudalismo. Então a gente vai ter aí a prática do colonato como uma herança dos romanos. Vamos ver também da cultura germânica, a influência do comitatus, que era aí uma organização onde se criava uma espécie de lealdade e honra vinculada a um líder militar. Então a gente vai ver aí essa questão da lealdade, da fidelidade, da honra vinculados a um líder militar. Isso é herança da cultura germânica, tá? Essa questão de lealdade, onde guerreiros vão ser fiéis e vão lutar e vão defender até a morte um líder, um rei. Isso é herança da cultura germânica. E aí, por fim, a gente tem também o cristianismo, né? Que vai desempenhar um papel crucial, servindo como um elo entre os romanos e os germânicos, né? A gente vai ver que em um determinado momento da história, os povos germânicos que começam a migrar para a Europa e se estabelecer e formar ali grandes reinos, também se tornam cristãos, e isso vai fazer com que haja uma ligação, um elo entre as pessoas do antigo Império Romano que ainda estão ali naquela região da Europa e com os povos germânicos que chegaram, que também passaram pelo processo de cristianização, adotando aí o cristianismo como uma religião. E isso iria acabar fazendo o quê? Isso iria acabar contribuindo para uma coesão e unidade do contexto medieval. Então, a gente tem aí essa influência do Império Romano que caiu, dos antigos romanos, a herança do antigo Império Romano com os romanos. A gente tem aí a influência dos povos germânicos, que também traz ali sua cultura, suas tradições, seus valores, e vem o cristianismo junto a tudo isso para moldar essa Europa medieval, essa Idade Média que nós vamos começar a estudar a partir de agora, tá? Então, este período é moldado por essa influência dos romanos, que já estavam ali na região, que eram herança, que eram frutos ali do Império Romano, que acabou se fragmentando, deixando de existir, mas os romanos continuaram espalhados pela Europa.
os germânicos que estão chegando, trazendo a sua cultura, e o cristianismo que se fortaleceu e vai juntar tudo isso para transformar aí na Europa medieval que nós vamos estudar. E aí, um dos elementos que vai nortear aí a Europa neste período é o feudalismo. Olha só, na Europa medieval, o feudalismo se estabeleceu como um sistema de organização política, social e econômica. Como assim, professor? Uma organização política, porque agora quem governa, como é governado e de que forma vai ser governado, vai ter uma forte influência aí do feudalismo social, porque a maneira que essa sociedade vai se organizar entre nobreza, clero e o povo trabalhador vai ser estabelecido com base no feudalismo. É o feudalismo que vai estabelecer essa organização social, ele que vai ditar ali essa organização social. E econômica, porque as atividades econômicas também vão ser baseadas nessas relações feudais que vão começar a se desenvolver a partir de então. E olha só, esse desenvolvimento pode ser compreendido ao analisarmos as distribuições de terras e cargos por Carlos Magno aos nobres, como condes, como duques e marquesas, em troca de fidelidade, tá? Em troca de fidelidade e dependência pessoal, estabelecendo relações de vassalagem. Aí você me pergunta, professor, quem é Carlos Magno nessa história? Carlos Magno, querido, foi um importante líder político e militar da Idade Média, conhecido por suas conquistas territoriais e a sua influência na unificação da Europa Ocidental e o seu apoio ao cristianismo e à cultura. Então, a gente vai ver que Carlos Magno iria conceder aos nobres terras e cargos como duques, títulos de conde, duques e marqueses, e em troca, o que Carlos Magno iria querer? Fidelidade e dependência pessoal. Carlos Magno começa a estabelecer uma relação de suzerania e vassalagem, tá? A gente vai entender este contexto melhor mais ali na frente. Sabe por quê? Após Carlos Magno morrer, a gente vai ver que os seus vassalos e os seus descendentes adotarão práticas semelhantes, doando feudos e outros em troca de lealdade e submissão. Então, mesmo após a morte de Carlos Magno, olha só, depois que Carlos Magno morreu, seus vassalos e seus descendentes continuaram fazendo algo parecido. Eles também começaram a dar pedaços de terras, ou nós vamos chamar de feudos, a outras pessoas em troca do que, professor? De lealdade e obediência. Isso significa o quê, pessoal? Que o sistema de dar terras para outras pessoas em troca de fidelidade continuou, mesmo depois da morte de Carlos Magno. E essa prática, turminha, foi o que ajudou a manter o sistema feudal em funcionamento por muito tempo na Europa medieval. Olha só o que diz aqui a nossa próxima cartela. Ó. Os feudos, frequentemente vastas extensões de terras, podiam incluir também o direito de cobrar impostos, ocupar cargos ou receber pagamentos em dinheiro, gado ou cereais. Olha só que interessante aqui, turminha. O termo feudo, ele deriva de um termo latim, originalmente, que se referia a uma posse de terras concedida em troca de serviço. Então, feudo é essa porção de terra que é doada em troca aí de terra ou em troca de serviços que podem ser oferecidos. Essa relação que vai acontecer ali durante este período da Idade Média, tá? Esse período aí da Europa medieval. Olha só, então a gente vai ver que os feudos eram essas grandes extensões de terras que podiam também incluir o direito
de cobrar impostos, ocupar cargos ou receber pagamentos em dinheiro, gados ou cereais. O doador de um feudo era chamado de suzerano ou senhor, enquanto o receptor era dominado de vassalo. E aí, então, a gente vai ver essa relação de suzerania e vassalagem sendo estabelecida aí dentro deste contexto, certo, turminha? E aí, a gente vai ter essa estrutura se complexando cada vez mais, vai se tornar uma estrutura complexa cada vez mais. Por quê? À medida que, por exemplo, um duque podia doar um feudo a um conde, tornava-se o suzerano deste, enquanto o conde, por sua vez, poderia doar parte do feudo a um barão, estabelecendo uma relação de vassalagem. E essa prática resultou na fragmentação progressiva do território na Europa Ocidental, fortalecendo os nobres e enfraquecendo os reis carolíngios e consolidando o sistema feudal. Ufa, complicado, né? Mas olha, o professor trouxe um vídeo que vai explicar direitinho para vocês. Vocês vão entender melhor essa dança dos feudos. Vamos dar uma olhada. A dança dos feudos. Na Europa medieval, a sociedade era estruturada em feudos, uma complexa rede de terras e poder que definia a hierarquia social. Ela era dividida em rei, clero, nobreza, vilões, servos e escravos. Aqui observamos o rei concedendo terras ao nobre, estabelecendo uma relação na qual o rei se torna o suzerano e o nobre seu vassalo. O rei confia uma parte de suas terras ao cuidado do nobre, que aceita com respeito. Com sua nova posição, esse nobre agora tem o poder de distribuir parte das terras que recebeu a outros nobres. Os quais aceitam com reverência. Essas novas porções de terra são chamadas de feudos. À medida que mais feudos são doados, o poder do rei diminui e os nobres locais se fortalecem. Assim, por meio das relações de suzerania e vassalagem, o sistema feudal se estabeleceu, moldando a sociedade europeia por séculos. A dança dos feudos, uma animação que nos lembra da importância dessas relações na formação do mundo medieval. É isso aí, ficou mais claro agora para a gente entender como era essa relação do sistema feudal? E aí, continuando, olha só, dentro dessa relação do sistema feudal, a gente vai ter o juramento de fidelidade. Na estrutura feudal, a doação do feudo era formalizada por meio de um juramento de fidelidade realizado durante a cerimônia de homenagem, no qual tanto o suzerano quanto o seu vassalo se comprometiam mutuamente. Esse juramento estabelecia não apenas uma relação de lealdade, mas também impunha obrigações específicas às ambas as partes. E olha só, a gente tem aqui, por exemplo, algumas das obrigações que o vassalo tinha em relação ao suzerano. Olha só. Ele tinha que prestar auxílio militar ao seu senhor ou ao seu suzerano, caso fosse chamado, ou seja, se as terras fossem invadidas, ele tinha que estar lá para disponibilizar auxílio militar para proteger também as terras do suzerano, né, do seu senhor. Também tinham que contribuir financeiramente no casamento da filha do senhor e no armamento do filho destes, enfim. A gente tinha ali algumas obrigações que ele tinha que ter com o suzerano, assim como comparecer ao tribunal para testemunhar a favor do senhor quando necessário. Mas existiam outras obrigações também além dessas, tá? Assim como o suzerano também tinha algumas obrigações para com seus vassalos. Olha só,
prestar auxílio militar quando solicitado pelo vassalo. Quando as terras ali do vassalo eram invadidas, o suzerano ajudava, mandando força, mandando exército ali também para ajudar a proteger as terras. Também comparecia ao tribunal em defesa do vassalo. Então, para a gente ver que era ali uma relação de trocas mútuas onde ambos se beneficiavam, tá? Essa relação de suzerania e vassalagem, essas relações eram estabelecidas através desses juramentos de fidelidades que um fazia para ambos, para se protegerem ali, enfim, ambos tinham benefícios com essas relações que eram estabelecidas, tá? Olha só, na Idade Média europeia, os senhores feudais eram líderes supremos em suas terras, desempenhando papéis cruciais na administração, incluindo julgamento, cobranças de imposto e até mesmo emissão de moeda própria. Então a gente vai ver que durante a Idade Média, dentro de um feudo, dentro de uma área ali, de uma região, onde existia um feudo estabelecido, o senhor feudal era líder supremo. Por mais que ele tivesse um suzerano, por mais que ele tivesse a figura de um rei, dentro do seu feudo, a sua palavra tinha um peso muito grande. O rei poderia se meter, professor, ali dentro daquele feudo? Claro que poderia. Mas dificilmente o rei fazia isso, porque o rei tinha vários feudos, várias terras para cuidar, e aí, geralmente, isso tudo ficava na mão do senhor feudal. Por isso que ele tinha ali uma autonomia, uma liberdade para julgar, fundar, criar moedas, administrar do jeito que ele achava melhor e que trouxesse bons resultados, tá? O senhor feudal, ele vai, então, administrar uma propriedade. Essa propriedade nós vamos chamar do quê? Senhorio. Olha só, o senhorio, no contexto do sistema feudal, refere-se à propriedade ou domínio controlado por um senhor feudal. Esse senhorio vai incluir terras, vilas, aldeias e tudo que tivesse contido na propriedade do senhor feudal. E o senhor feudal, turminha, era a autoridade máxima sobre o seu senhorio e exercia diversos poderes e responsabilidades sobre a terra e as pessoas que nela habitavam. Devido a frequentes doações, esse senhorio, como um benefício, tornou-se comum chamá-lo de feudo, tá? E as principais características do feudalismo vão incluir o quê? Olha só, a relação baseada na dependência e na fidelidade. Vamos ver também o poder político descentralizado, dividido entre diversos senhores, em vez de concentrado no rei, como a gente viu no videozinho que explicou direitinho. Também vamos ver aí o predomínio do cristianismo. O cristianismo vai ser muito forte dentro dos feudos, tá? Dentro deste período conhecido aí como período do feudalismo. E a produção econômica vai ser voltada para a subsistência, tá bom? E aí a gente tem aqui, olha só, a imagem de um feudo que destaca aí as características desse feudo. Vamos ampliar na telinha para a gente ver o que tinha dentro de cada um desses feudos. Olha só, a gente consegue observar aqui o manso senhorial, que eram as terras onde tudo que era produzido pertencia ao senhor, tá? Vamos ter aqui também as terras comunais, que eram as florestas e pastagens utilizadas por todos os habitantes dos feudos, tá? Vamos ter também aqui na região o castelo. Aqui a gente tem a figura do castelo, olha só, a figurinha do castelo aqui dentro do feudo. O castelo, que geralmente era moradia e fortaleza, representava a fragmentação do poder político feudal. Temos também a presença da igreja. Ó. A igreja vai estar presente dentro desse feudo e ela desempenha um papel significativo na ditadura das regras sociais, como a Igreja Católica, exercendo influência sobre moral e ética, e seus líderes contribuindo para a legitimação do poder feudal. São as características, alguns dos elementos que nós vamos ter aqui dentro do senhorio, tá bom? Continuando, olha só, o senhorio e as obrigações dos servos. Em troca do direito de usar as terras para seu sustento e da proteção senhorial, os servos tinham diversas obrigações. Servos desses que vão trabalhar dentro do senhorio,
Tem ali o senhor feudal, que tem o direito das terras, da posse das terras, e o que esse senhor feudal vai fazer? Vou receber aqui os servos que vão trabalhar nas minhas terras e vão ter o direito de usar essas terras para o seu sustento, e em troca eu vou dar a proteção senhorial. Todo mundo que estiver aqui dentro do meu feudo estará protegido por mim. Mas os servos, esses trabalhadores que estão ali dentro do feudo, têm suas obrigações. Olha só, as principais eram a corveia, que era trabalhar de graça para o Senhor 2 ou 3 dias da semana, realizando tarefas como cuidar das plantações do Senhor, construir ou consertar caminhos, preparar pontes, cortar e carregar madeira, sendo que tudo produzido nesses dias pertenciam ao Senhor. A talha, que era dar ao Senhor cerca de 30% a 40% do que produzia no manso servil, que era reservado ao uso próprio dos servos. Temos a banalidade, que era o pagamento em produtos que os servos deviam ao Senhor pelo uso do forno, do moinho e da prensa. E olha só, turminha, além dessas obrigações principais, haviam outras menores e os servos também tinham que pagar o dízimo de 10% de sua produção à igreja. Essas obrigações refletiam o sistema complexo de relações e responsabilidades dentro da sociedade feudal. Sociedade feudal essa que, no ano de 1000 depois de Cristo, ali pelo século X, a sociedade da Europa era essencialmente composta por 3 ordens ou grupos sociais. Nessa sociedade feudal nós temos os clérigos, que eram aqueles que oravam, os nobres, que eram aqueles que guerreavam, e os trabalhadores, na sua grande maioria, que por meio do seu trabalho sustentavam os nobres e os clérigos, tá? Olha só, os clérigos eles eram designados como os oradores, os nobres como belatores e os trabalhadores como laboratores, tá? Vamos falar então da nobreza. Olha só, como observado, a nobreza, composta por reis, duques, marquesas, condes, viscondes e barões, e estabeleciam entre si vínculos de dependência e fidelidade. Isso mesmo, olha só, a gente tem aqui a imagem da nobreza, do que representaria a nobreza dentro daquele contexto, tá? As principais atividades dessa classe social era a guerra e, detendo o monopólio das armas, ofereciam proteção aos camponeses, tá? E em troca de sustento. O trabalho manual era considerado pelos nobres como uma atividade indigna, ou seja, o nobre não fazia esses trabalhos manual. A nobreza se dedicava principalmente à guerra, caçadas e torneios. E embora essas competições fossem violentas, resultando em feridos e até mesmo mortes, era uma maneira de obter bens materiais e prestígio, especialmente para os homens, né? Receber esse prestígio das mulheres, tá? E ao término desses torneios, o vencedor ganhava o cavalo e as armas do derrotado, e em alguns casos conseguia torná-lo até prisioneiro e exigir um resgate para libertá-los, tá? Dentro dessa sociedade, nós vamos ter também o clero. O clero, olha só, ele era composto pelo papa, bispos, abades, monges e paróquios, desempenhando funções como a administração de sacramentos, como batismo e casamento, e oferecendo assistência aos necessitados. Olha só, o professor traz aqui uma imagem para representar aí o clero, e além disso, a gente vê que muitos clérigos possuíam vastas extensões de terras cultivadas por centenas ou até milhares de camponeses. No ano 1000, a igreja, por exemplo, turminha, detinha aí cerca de 1/3 das terras cultiváveis da Europa ocidental cristã, tornando-se a maior proprietária de terras da região, tá? Devido à proibição do casamento para membros do clero, que não deixavam herdeiro, a riqueza acumulada da igreja não era dividida, contribuindo para que se tornasse a instituição mais rica do Ocidente. Havia também divisões dentro do clero com bispos, integrando o alto clero e paróquios, tá? Líderes de paróquia, pertencentes ao baixo clero, geralmente de origem mais humildes,
e dedicados aos fiéis de suas paróquias. Continuando, a gente vai ter aí, olha só, os trabalhadores, tá? Continuando, seguindo aí adiante, os trabalhadores. Na sociedade medieval europeia, os trabalhadores eram o serviço, né, o trabalho era desempenhado por servos, tá? Na Europa medieval europeia, o trabalho era desempenhado por servos, vilões e escravos. Os servos, conhecidos como servos da gleba, eram trabalhadores dependentes que não tinham liberdade para deixar a terra em que viviam, tá? A gente ainda vai ter o seguinte, olha só, a sua tarefa incluía arar, semear, colher, construir moradias e realizar concertos. Já os vilões eram trabalhadores livres que cultivavam pequenos lotes de terras, muitas das vezes sendo obrigados a entregar suas terras aos senhores em troca de proteção, devido à violência e guerra comum na época, tá? Os vilões eram chamados de vilões, galerinha, porque moravam aí nas vilas, tá? Depois nós vamos ter aí, olha só, essa relação entre a igreja e o cristianismo na Idade Média. Vamos ver que durante a lenta e profunda crise vivida pelo Império Romano, a vida na Europa se desorganizou e as suas populações foram tomadas por uma insegurança e pelo medo. E neste contexto, a igreja era a única instituição capaz de oferecer proteção e ajuda a essas populações. Nos primeiros tempos, o sustento da igreja provinha ali de esmolas dadas por fiéis. Posteriormente, ela passou a acumular um patrimônio crescente formado por doações em terras e dinheiro recebidas dos fiéis. A gente viu já a estrutura da igreja, olha só, a igreja ela tinha essa estrutura, essa organização, tá? Da hierarquia da igreja. No século IV, a igreja ganharia o direito de não pagar o imposto e de ter também um tribunal próprio. Em 445 d.C., desejando prestigiar sua capital, um imperador romano concedeu ao bispo de Roma a autoridade sobre outros bispos. E esse bispo passou a ser chamado de Papa. Ele era o herdeiro e representante do apóstolo Pedro, tido como o primeiro bispo de Roma, certo? Olha só, a gente tem aí um videozinho que fala sobre essa hierarquia da igreja. Vamos dar uma olhada. Bem-vindos a uma jornada pelo complexo mundo do clero medieval. Vamos explorar as diferentes camadas dessa hierarquia eclesiástica e entender como ela moldou a vida na Idade Média. No clero medieval, havia distinções claras entre os bispos, pertencentes ao alto clero, e os párocos, líderes de paróquias, que faziam parte do baixo clero. Os bispos lideravam dioceses, que eram conjuntos de paróquias, enquanto os párocos eram responsáveis por guiar suas paróquias locais. Além disso, tínhamos os abades, dirigentes de abadias, locais onde viviam monges e monjas. Os monges, que significa solitário em grego, dedicavam-se ao serviço a Deus em isolamento. Os párocos, por sua vez, eram líderes locais, guiando suas paróquias, que incluíam uma capela e um grupo de fiéis. Assim, o clero medieval era uma rede complexa de líderes religiosos, cada um desempenhando um papel crucial na vida espiritual e social da comunidade. Essa hierarquia moldou a sociedade da Idade Média de maneiras únicas. Então viram só, turminha, como era dividido, como era a estrutura no clero? O clero que vai ser muito importante durante esse período medieval, porque é ele que vai ditar as regras sociais, religiosas e também muito forte a cultura, tá? Olha só o que diz aí a nossa cartela, ó. Na Idade Média, a cultura foi profundamente influenciada pela religião cristã, que reduziu as distâncias sociais e uniu as pessoas em crenças comuns sobre milagres e a vida após a morte. A cultura medieval pode ser dividida em 3 categorias principais: a cultura letrada, a cultura popular e a cultura intermediária. E assim, na
A cultura na Idade Média era diversificada com diferentes camadas, refletindo as complexidades sociais e a influência predominante da Igreja na preservação e disseminação do conhecimento letrado. Para a gente ter uma ideia de como a Igreja foi importante em toda essa organização aí deste período medieval, sempre a Igreja estaria presente ali influenciando dentro dos feudos, tá bom? Professor Eberson vai ficando por aqui, a gente se encontra aí numa próxima aula.